Eu acredito que todos lembram da Isabel Veloso, uma menina que estava em câncer com estágio terminal, que emocionou o Brasil, do seu posicionamento de vida e da sua maturidade. Porém, com o tempo, parece que veio a desconfiança de que ela não estava com câncer realmente e tudo que ela estava querendo era mídia, por causa dos anúncios que ela fazia, de golpe, etc e tal. E com isso veio a desconfiança. Ela tinha 6 meses de vida. Passou-se 6 meses, nada aconteceu. E agora, tudo veio à tona. A realidade veio à tona, está viralizando aí. Eu vou comentar sobre isso. A Isabel realmente estava com câncer ou tudo foi uma farsa? Ela agora veio a público dizer o seguinte: eu fui curada. Vamos entender melhor isso aqui? Eu quero colocar minha opinião aqui também, porque eu, Érico Soares, já orei muito pela Isabel Veloso, eu pedi muito a Deus pela vida dela. E eu vou aqui comentar. Será que a cura dela é verídica ou ela apenas agora falou que está curada porque nunca esteve com câncer? Vamos comentar sobre isso? Então, seja bem-vindo à sua presença. É um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você aqui. Irmãos, amigos, senta aí que lá vem bomba. Treme tudo que lá vem bomba. O negócio é o seguinte: a Isabel Veloso, com a história de ver uma menina, 17 anos, com a vida inteira pela frente, em câncer com estágio terminal, começa a viralizar na internet, falando sobre seus últimos dias de vida, suas expectativas, seus sonhos, e um dos seus sonhos era casar e o outro sonho era ter filho. Ela conseguiu casar, foi uma benção, e logo depois que ela casou, ela conseguiu também ter filho, aumentando assim ainda mais a desconfiança que ela não estaria com essa doença, porque como que ela iria continuar o tratamento se ela estava enferma, se ela estava com essa doença, ainda mais em estágio terminal? Ela começou também a fazer propaganda de um remédio da qual seu pai era embaixador contra essa enfermidade. E segundo ela, esse remédio está fazendo um grande efeito na saúde dela. Algumas pessoas começaram a duvidar, mas até médicos, segundo ela, médicos dela, veio a público falar: não, realmente o quadro dela o quadro clínico dela é sério. Realmente ela está em estágio terminal, passou por muito tratamento, igual, por exemplo, esse médico que você vai ver aqui agora falando. Olá, meu nome é Bruno, sou cirurgião oncológico e acompanho a Isabel desde o início, desde outubro de 2021. Eu ia permanecer em silêncio, mas essa semana eu conversei com o Lucas e com a Isabel, ficamos algumas horas no consultório conversando, e eu percebi o quanto a situação de ofensa está causando mal e sofrimento a eles. Então eu resolvi fazer esse vídeo para atestar a seriedade da doença dela e a gravidade da doença dela. A Isabel é uma menina que chegou para mim com 15 anos, eu lembro que ela chegou com muita falta de ar, e logo de cara eu nem sabia como ela tinha feito a viagem de 2 vizinhos para Cascavel. No dia que ela chegou, com muita falta de ar, eu logo internei ela. A gente fez um alívio desse líquido que ela tinha no tórax, uma tórax sintética que chama, para aliviar, né, essa falta de ar para ela. E no dia seguinte a gente ia para uma cirurgia. Talvez uma coisa que ela não saiba, e que eu nunca contei para ela, que não fazia diferença para ela, mas que no segundo dia de internação dela, ela quase foi a óbito, né? A segunda cirurgia, quando ela entrou no centro cirúrgico, entrou bem taquicárdica, ela tinha uma lesão grande no tórax, que comprimia, né? Ela já falou isso em outros momentos, que uma grande lesão comprimia o coração dela. Então, logo após, né, ela chegar taquicárdica, na indução anestésica, provavelmente após o relaxamento, essa massa desabou, né? E ela teve uma compressão de via respiratória, uma compressão cardíaca muito importante, que ela evoluiu com bradicardia, então ela chegou a uma frequência de 30, chegou a desaturar a PA inaudible. E naquele momento, a gente estava com uma menina de 15 anos na mesa, indo a óbito. Foi quando a gente decidiu drenar o tórax, passar um tubo diferente, e a gente aplicou algumas manobras, algumas medicações. E a gente demorou muito tempo para estabilizar ela, muito tempo para ela voltar do ponto de vista de ter uma pressão, de ter uma frequência cardíaca razoável. Então foi uma situação muito grave, que ali a gente quase perdeu. Mas graças a Deus deu tudo certo. E ainda após isso tudo, né, que a gente, nessa situação grave que a gente passou, com a menina quase indo ao óbito na nossa mesa cirúrgica, a gente tinha que fazer o diagnóstico. Foi quando eu realizei a segunda cirurgia, mediante estenoscopia, e lá conseguimos fazer o diagnóstico realmente do linfoma, né? Eu já fiz 5 cirurgias na Isabel, né? Algumas boas, algumas ruins. Umas boas como a retirada do catéter, né? Quando você termina o tratamento e você não tem que fazer mais quimioterapia. Mas infelizmente a última cirurgia que eu fiz para ela, contra a minha vontade, mas ela tinha solicitado que fosse eu, em janeiro de 2024, em que eu realizei a linfodenectomia, né? Uma cirurgia para retirada de alguns linfonodos do pescoço e que realmente constataram essa recidiva. Para essa última recidiva foi preciso uma medicação para ela.
ela teve uma reação muito forte. Então, os sintomas que ela apresentou de reação dessa medicação mostraram sequelas nela até hoje. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja o motivo que as pessoas não acreditam na seriedade da doença dela. Mas tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica recorrente, isso tudo existe e isso tudo é real. Então, que esse vídeo possa amenizar um pouco as críticas, que esse vídeo possa esclarecer algumas coisas. Claro que esse vídeo foi solicitado que pudesse fazer, foi autorizado por ela. E, bom, agradeço a atenção de todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o caso da Isabel Veloso. Então, como todo mundo tá sabendo, né, a notícia é que agora a Isa e o Lucas vão ser 3. Isabel e Lucas estão grávidos, né? A gente sabe também que o quadro da Isabel tá estável, tá controlado. Ela tá conseguindo se manter controlada sem sintomas, sem dor na grande maior parte do tempo. Faz tempo que não precisa usar também o oxigênio. Isso é muito bom, para isso que serve cuidados paliativos, né? Para realmente continuar seguindo e tendo mais, conseguindo desenvolver, né? E resolvendo mais as metas e os objetivos da vida. É isso que a gente quer com cuidados paliativos. A orientação desde o início sempre foi para não engravidar, né? Por causa dos riscos que as medicações que a Isabel estava usando e até pela doença mesmo. Lembrando que a grande maior parte dos sintomas da Isa a gente conseguiu controlar com o CBD. Agora a gente faz uma pausa durante a gestação, né? Ela acaba utilizando medicamentos mais estáveis para uso durante a gestação mesmo. O CBD ainda tem poucos estudos para esse período da vida da mulher. E depois retornamos, né, novamente com uma medicação para continuar com todo o tratamento. E é isso, que sejam abençoados, que venham com muita saúde. E é isso aí, beijo. Então, algumas pessoas começaram a duvidar pelo que estava acontecendo, por exemplo, os anúncios de golpe que ela estava fazendo, e também porque, como uma mulher em estágio terminal, agora está grávida. De duas coisas, uma, ou ela era totalmente sem juízo, ou ela estava mentindo. E aí? O que aconteceu? A Isabel agora vem a público contar seu testemunho e dizer: eu fui curada, eu recebi a cura, o câncer está em estado positivo, fui curada. Veja isso daqui. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito... O caso da jovem que estava com um câncer terminal, engravidou, comoveu as redes sociais, mas tudo não passou de um engano, no mínimo um engano, Péricles. No mínimo, Joelson, a Isabel Veloso, ela compartilhou aí no começo desse ano, em março desse ano, ela tem 18 anos, aí são imagens dela, e o caso dela ganhou notoriedade porque ela disse que ela tinha um prognóstico de 6 meses de vida. 6 meses. Devido ao câncer, né, ao linfoma de Hodgkin, que é o câncer que ela enfrenta aí desde que foi descoberto em 2021. E aí gerou-se toda uma comoção, ela chegou a fazer também algumas campanhas na internet e tudo mais. O que acontece? No dia 11 desse mês, ela compartilhou, e nesse meio termo também ela casou aí com o namorado dela, a gente tá vendo as imagens, e aí no dia 11 desse mês... Teoricamente casou para viver ali com ele 6 meses, mais ou menos. Isso, que é o tempo aí estimado que ela tinha de vida. No último dia 11, ela compartilhou nas redes sociais uma notícia que já dividiu a opinião aí da internet. Ela afirmou que estava grávida. E aí o pessoal se perguntou, como assim? Se você está em câncer, em estágio terminal, como é que ela vai engravidar? Porque a gente sabe que a mulher, quando ela engravida, ela não pode fazer uso de alguns medicamentos, né? Sobretudo de algumas medicações. Radioterapia. E aí, no caso dela, dividiu muito as opiniões, mas o fato é que ela vem enfrentando críticas também. Algumas pessoas também apoiaram essa iniciativa dela. E aí agora, a médica que cuida da Isabel, né, que é a doutora Melina Branco, ela afirmou que ela não está com câncer em estágio terminal, mas ela está em cuidados paliativos, uma vez que o tumor dela está controlado e é pequeno, né? Não é tão grande assim. Entendi. Ou seja, aquela ideia de que vai morrer em 6 meses, só tem mais 6 meses de vida, isso tudo está
desfeito. Pelo menos descartado, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esses cuidados paliativos é oferecer qualidade de vida, né? Para o paciente que esteja com a doença grave, para ele e para os familiares, mas que ele viva bem, né? Conviva esses dias aí. É uma doença que também praticamente é incurável, mas aí a médica levantou essa polêmica, porque ela não disse nem se ela estava com os dias contados ou não. Pois é. Só disse isso. Curioso até ela falar a respeito de um caso assim publicamente. Mas nós temos aí um vídeo da influencer, temos aí. A Isabel, que ela reclamou aí dos haters, né? Da internet, aí, da opinião do povo. Vamos ver. Por conta da fala da médica. Vamos ver aí. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada, eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E gente, eu tô indo agora pro C11, hoje minha consulta pra ver, enfim, como que tá as coisas, se tá tudo bem, se eu vou ser encaminhada para Curitiba ou não, para fazer consulta do transplante e o resultado do meu exame. Tô um pouco ansiosa e também o resultado de se alguém da minha família é compatível comigo. Ô, gente, acredita só, não só acredita que entrou em remissão. Cacilda! Meu Deus, eu tô me tremendo. Eu acabei de sair da consulta, tô com o papel do exame de sangue, eu tô com os papéis aqui do meu exame. E veio que eu tô em remissão completa. Caralho. Deus me perdoa pelo palavrão, mas meu Deus. Aí eu já tô com os papéis aqui da compatibilidade também. Gente, eu tô muito feliz. Meu Deus, cara. O resultado deu que uma irmã minha é 50% compatível comigo. Só que agora eu vou ir ser caminhada pra Curitiba, pra fazer uns exames para ela também, pra ver se eles acham certo fazer, tipo, 50% o transplante, ou se eu vou entrar na fila de doadores, né, pra fazer um transplante 100% compatível. Gente, eu não consigo nem falar direito, tô muito feliz. Meu Deus. Sabe o que mais me emociona nisso? É que se tudo der certo, se essa porcaria nunca mais voltar, porque eu vou poder ver meu filho crescer. Você tem ideia disso? Eu acho que, meu Deus do céu, é a maior alegria pra mim, sabe? Ai, eu não consigo nem descrever o que eu tô sentindo, gente. Meu Deus, tô muito feliz. Sei lá, esse transplante tem que dar certo. Esse tratamento tem que dar certo, porque eu preciso continuar bem, eu preciso continuar assim. E, ai, gente, meu Deus, eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia. Ai, gente, que alegria. Meu Deus, um ano atrás eu tava literalmente esperando a morte, gente. E agora, olha só. Ai, eu nunca apareci chorando aqui pra vocês, mas hoje eu não pude me conter. Meu Deus. Sabe o que é o negócio? É que se eu não tiver... Eu falo, gente, o Arthur salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse visto que tava grávida, gente, eu estaria no caixão nessas horas. Vocês têm ideia disso? Meu Deus, gente. Meu Deus. Minha vida mudou, assim, completamente. Pra muita gente que duvidou de mim, que eu não tinha nada, eu passei calada. Eu enfrentei tudo isso calada, gente. E só seguindo a minha vida e lutando por mim, pela minha família. E agora sim vocês podem falar que eu não tenho nada, porque agora sim eu não tenho nada. Porque eu venci esse caralho. Eu consegui. E vai dar tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Agora eu quero colocar minha opinião sobre esse assunto aqui. Eu acredito que ela estava enferma. Gente, por mais que eu seja crítico, às vezes vocês me acham louco, um carrasco e tal. Eu acredito que uma jovem não faria tal loucura de fingir tal doença. Apesar que aconteceu de uma jovem fingir essa doença aí. Não sei se vocês lembram de outro caso que aconteceu. Uma jovem fingiu, mas acabou sendo desmascarada. Mas se ela estava enferma e eu entrei em oração por ela, pedindo a Deus que curasse ela. Agora que ela foi curada, eu não acreditaria na cura dela? Sendo que tanta gente comprou a luta dela, comprou a briga dela e orou por ela. Agora eu não vou acreditar que ela foi curada?
Quer dizer, eu peço a Deus um milagre pela vida de uma pessoa e ao mesmo tempo do que eu não acredito que esse milagre aconteça. Não, gente. Se ela está mentindo, se ela um dia mentiu, é ela com Deus. Se ela fosse louca o suficiente para mentir, ela sabe que nossas palavras têm poder. Ela sabe que toda ação gera uma reação. Pode ter certeza. Mas eu acredito sim que ela foi curada, que ela recebeu a cura de Deus, que Deus fez um milagre na vida dela, porque uma mulher que estava em estágio terminal, 6 meses de vida, passou dos 6 meses, teve filho, um filho abençoado, um filho saudável, agora ela está curada. É glória a Deus por isso. Ah, mas e se for mentira? Se for mentira, é ela com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz o meu papel de cristão. Eu orei pela vida dela. Você que orou pela vida dela, você fez o seu papel de cristão. Mas se ela não tiver, é ela e Deus, meu irmão. É ela e Deus. É ela e Deus. Mas imagina a maravilha. Se ela realmente, eu acredito que ela realmente estava com essa enfermidade. Agora ela tem toda a chance, toda a possibilidade de crescer, de ver o seu filho crescer, de cuidar do seu filho, de dar educação ao seu filho, de dar amor, carinho, afeto ao seu filho. Olha, vamos nos alegrar com essa notícia? Vamos nos sentir felizes com essa notícia? Porque o nosso Deus tem poder para curar. Não, mas ele câncer, estágio terminal. Meu irmão, o meu pastor estava com câncer, estágio terminal. O médico mandou ele embora para morrer em casa. E ele foi curado através de orações. No quarto dele, ele foi curado. Bom? Então, eu acredito. Comente aqui sua opinião e até uma próxima. Padará calou-se revanto que teia. Nome que te resti que teia. Anubi que te levará-se que te rebadará cataua. Entro de queteia, catori revasse de queia. Anubi que te rebadará caturi que teia. Antu que te rebadacatá. Anu que te revaia, alabaduri que teia. Antu que remá, raci, que te, renúquia, ralaia, renando que te. Uma glória vem descendo numa coluna de... O pastor Jonathan Carlos, que pregou uma mensagem maravilhosa, poderosa nos Gideões, está sendo muito atacado, muito retalhado, e corre o risco de nunca mais pregar nos Gideões, de ser expulso dos Gideões, e eu te digo por quê. Talvez você que acompanha o pastor Jonathan Carlos, você já sabe por quê. Mas para você ainda que não acompanha, eu vou te falar. Para mim, o pastor Jonathan Carlos é um dos jovens desta nova geração que realmente tem o Espírito de Deus. Que realmente anda em sinceridade diante do Senhor e prega a palavra. Possa ser que pregue, mas até hoje eu não vi o pastor Jonathan Carlos pregar uma mensagem que não seja cristocêntrica. Que não seja uma mensagem que te aproxima da presença de Deus. Hoje nós temos, por exemplo, aí, como diz o pastor Marco Feliciano, o ditado que ele diz: hoje se prega sobre aquilo que dá certo e não sobre aquilo que é certo. O que é certo? A pregação da cruz, da crucificação, renúncia, mortificação da carne. Tudo isso é o que é certo. Mas isso não dá certo hoje em dia. O que dá certo é você revelar CPF, identidade, é você revelar nomes, e tudo isso dá certo. É você pregar uma teologia da prosperidade sem mostrar a cruz de Cristo, sem mostrar o pecado da humanidade, sem mostrar nada disso. Você vê, a maioria dos pregadores que você vê aí são pregadores que pregam rosas, que pregam prosperidade, pregadores que afagam o ego a ponto de até mesmo infantilizar uma pregação, infantilizar o público deles. Por exemplo, David Leonardo. Ele infantiliza o seu público, ao mesmo tempo ele se infantiliza, trazendo mensagens doces que é tão doce, mais doce do que o mel, chega a ser enjoativa essa mensagem. Aí vem um jovem como Jonathan Carlos,
cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, e aponta o dedo na cara dos gideonitas, fala: vocês são mercenários, vocês são abusadores da noiva de Cristo, vocês... Eu vou colocar novamente essa mensagem para vocês, se você ainda não viu, vale a pena você ver, porque o Jonathan Carlos é um homem de Deus. Eu acho que junto com ele, Jonathan Carlos, Juliano Fraga, foram os que pregaram, eu não vi todas as mensagens, mas foram os que pregaram a palavra de Deus pura, uma palavra gloriosa. Jonathan Carlos, se um dia eu tiver a oportunidade de te ouvir pessoalmente, eu vou ouvir com alegria. Que mensagem, que homem de Deus é você, jovem. Não deixem de parar, a sua mensagem causou revolta em muita gente. Por exemplo, o grandão, o Júnior Trovão: eu não vejo problema em Camila Barros cobrar R$90 mil para pregar. Aquele camaradazinho lá do podcast Eu Acredito, Fábio, tá me dando asco desse cara. Tá me dando nojo desse cara. Porque ele também não vê problema de uma pessoa cobrar 90 mil, porque pagam R$1 milhão pro Gustavo Lima. Eu não vejo problema porque os artistas seculares recebem R$1 milhão. Ô Fábio, ô bênção de Deus, eu canso de perguntar isso, que eu fico até gago de tanta raiva disso aqui. O que é que tem a ver Gustavo Lima com Camila Barros? O que é que tem a ver Satanás com a obra de Deus? Você quer comparar o que é do diabo com aquilo que é de Deus? Você realmente quer comparar isso? Larga de ser trouxa, rapaz. Larga de ser puxa-saco de famosos. Larga de ser um palhaço. Aí não vejo o problema de cobrar 90 mil porque é prefeitura. Então, se a prefeitura pode pagar. De onde sai o dinheiro da prefeitura, infeliz? De onde sai o dinheiro da prefeitura? Sai do bolso do Lula? Não. O dinheiro da prefeitura sai do bolso do brasileiro. E quando estão pagando R$90 mil para Camila Barros arrotar palavra durante 1h30, a fila dos hospitais estão lotadas sem médicos. A fila do SUS está cheia. Dentistas, igual aqui por perto, não estão trabalhando porque diz que não tem assistente. Mas aí tá normal, é bonitinho cobrar 90 mil para pregar porque o obreiro é digno do seu salário. Olha, o meu avô trabalhou na roça a vida inteira, na enxada, capinando, apanhando café junto com a minha avó, criou 3 netos. 3 netos. Sabe o que era o salário desse homem que verdadeiramente era um obreiro que trabalhava para cuidar da sua família? Ele recebia um pouquinho assim de compra na garupinha da moto todos os meses. E às vezes saía sem rumo, precisando comprar algo para dentro de casa e não conseguia. Sabe por quê? Porque ele trabalhava, no final da conta não dava, não pagavam ele. E ele contava somente com Deus, contava somente com a provisão de Deus, e Deus provia, porque ele trabalhava, não recebia dinheiro, pegava as galinhazinhas no terreiro dele e saía com as galinhazinhas no saco e ia vender para poder cuidar de 3 netos. Ah, mas o obreiro que prega 1h30 é digno de R$90 mil, é digno de R$40 mil. Vocês vão queimar no fogo do inferno com seu dinheiro. A não ser que Deus seja conivente com isso. Porque se Deus for conivente com isso, tá tudo certo. Porque quando Camila Barros está cobrando 90 mil, tem aquele irmãozinho lá que tá passando fome. Tem aquela irmãzinha lá que precisa de comprar remédio, mas não tem. Enquanto a Camila Barros está recebendo 40, 50, 30, 20, 10 mil reais para pregar, tem gente dentro da igreja que está morrendo de fome. Mas vem o Fábio dizer: não vejo problema. Não, porque você é pregador, safado. E você sendo pregador, você não vê problema, porque você também quer receber. Só que você é tão inútil que nem isso você vai receber. Nem para receber você vai prestar. O Júnior Trovão já é diferente, porque apesar de ele cobrar, ele já é famoso, então ele pode colocar o preço que ele quiser, né? É um ódio que me dá. Já, mas você fala isso porque você não é pregador.
Gente, acho que desde 2016 até hoje eu prego a palavra de Deus. Sabe quando eu já cobrei para pregar a palavra de Deus? Nada. Nada. Ah, meu, você não é famoso. Não interessa. Não interessa se eu sou famoso ou não. Se eu sou convidado para pregar, eu poderia cobrar. Mas eu não cobro. Eu vou colocar o recadinho aqui, logo rapaz eu trago a mensagem do homem de Deus. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed! Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Agora eu quero que vocês ouçam um homem de Deus. Ah, eu gosto de ouvir Júnior Trovão, porque ele tem uma voz assustadora. Larga esse homem de lado, larga esse homem de lado. Ah, porque eu gosto de ouvir Camila Barros, larga esse estrupiço de lado, pelo amor de Deus. Ah, a Camila Barros é a maior pregadora do Brasil atualmente, não tem nenhuma mulher que prega igual ela. Você, qualquer um pode pregar, qualquer um pode aprender a pregar, qualquer um. Ninguém quer ouvir. Mas não vou falar nada mais não. Vê esse vídeo aqui. Sobre os altos valores para pregar, isso é também cargos constituídos por Deus? Paulo diz que aquele que vive o evangelho, que viva do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. Paulo tinha esse direito, embora ele se absteve dele, mas ele teve esse direito. Quem prega o evangelho, que viva dele. Se há um chamado, se tem um chamado, é lógico que existem excessos. É igual criticaram muito a Camila, né? Posso falar porque eu também sou conhecido, de ter uma certa amizade. Qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão pro Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, por quê? 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura. Por que pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? O que é de mal disso? Uma coisa, se ela fosse pedir à igreja. Sim. Mas há um órgão público. E é um órgão público que quer pagar, né? Não, peraí. Precisa. Toda prefeitura tem uma verba destinada à cultura. Ela tem que gastar mesmo. Então, qual é o problema disso? Então, eu acho que as pessoas falam do que não tem nem noção. Criticam quando não se deve criticar.
E às vezes aplaudem quando não se deve aplaudir. Não, e tem gente que ainda fala, não, e por que não pega esse dinheiro e bota na educação? Porque não pode. Essa verba é destinada para aquilo. Isso aí. Não... A Lei Rouanet. Aí os artistas, não tem como. Todos seculares, aproveitam dessa lei da cultura e... Agora não tem um crente lá que pode, não tem um cantor evangélico que pode ter parte da Lei Rouanet. Porque pode ser secular e não pode ser por evangélico. Verdade. Deixa eu entrar lá para você ver. Volta para mim, para ti. Vai doer, mas vai curar. Vai quem vende! Tem gente vendendo. Tem gente vendendo. Tem gente vendendo. Falei. Me ajuda, Jesus. Tem gente vendendo. Vai quem vende. Tem gente vendendo. Tem gente botando preço. Tem gente estipulando. Vai quem vende. Eles vão vender para vocês. Ah, Jesus me cobre. Como se vende aquilo que não é meu? Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Prego desde os 8 anos de idade. Tenho 33 anos hoje. Quando eu estava novinho, debaixo da autorização dos meus pais e junto dos meus pastores, que me ensinaram como pregar. Eles disseram, meu filho, nunca se corrompa. Num quintal com meu vovô, lá dentro de Belfor Roxo, e crescendo dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dar, me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. O que é Calaciatacoteia? Está pregando contra a riqueza, pastor? Eu não. Porque temos muitos irmãos que são ricos, mas trabalharam para ter. Foi trabalhar, foi abrir empresa, foi ter contrato. É lícito, é deles, é direito. Mas a Bíblia me proíbe de enriquecer as custas das sagradas ovelhas do Cordeiro. Aqui não. Aqui não. Vai procurar outro canto para plantar tua riqueza. Se aqui foi comprado com sangue, se aqui foi comprado com óleo, se aqui foi comprado na pureza da cruz. O que quem pequena. E Jesus amado. E cobre Jesus. Está na hora, e eu tenho autoridade para dizer isto. O arado de Deus vai passar na terra. Esses ladrões, usurpadores, levantadores da saia da noiva do Cordeiro, estrupadores da igreja, fantasiados, vestidos, nunca foram, parece que são. Bota o terno e gravata, a saia depois do pé, mas anda arrancando a lã que não é deles. O arado vai passar. Vem aí um povo, uma geração que respeita a que passou, mas não concorda com as coisas que foram. Nós estamos debaixo da legalidade e autoridade de quem veio diante de nós e antes de nós para dizer: santidade ainda convém à tua casa, ó Senhor. Tô leve. Vou voltar para casa satisfeito contigo, Jesus. Falei tudo o que tu mandou. Não fui eu que produzi o azeite.
Eu não tenho direito de botar preço naquilo que não é meu. Mas um recado para quem está fazendo isso. Eu não tenho raiva de você não. Porque tem concordância. Concorda entre nós diante de Deus. Se está concordado, tudo bem. O problema é quando a mão que tem que dar não entrega. Corrompendo aqueles que precisam receber e não recebem. Um sistema é montado de compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. E pasmem, tem azeite no meio do negócio. Vira, pega, explode, estoura, terremoto. Compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Compra e venda, compra e venda. Mas a hora da festa está chegando. Na hora que a trombeta toca, fica de fora quem vende. Fica de fora quem compra. Vou falar de novo, quem entenderam lá no meio. Fica de fora quem vende. Fica de fora quem coloca na mão e compra. Alguém bate na porta e diz: me deixa entrar. Aqui não. Aqui não. Por que aqui não? Tem um segredo nisso tudo. Eu sei que vai apertar para o nosso lado. Vai doer, mas vai curar. Posso dar uma volta fora disso e volta aqui e a gente ora? A volta é esta. Pentecostalismo não surgiu do nada. Desde a reforma protestante pelos anos de 1500 e lá vai fumaça. Existe um anseio. E eu vou além. Desde a fundação da igreja. Existe um anseio, um clamor por poder, fogo, renovo, envia. Mas a história de Zeus, com a incredulidade dos saduceus, que não criam mais no sobrenatural.